Por que a humanidade não é feliz, mesmo tendo tanta tecnologia? Excelente. A humanidade não é feliz, mesmo havendo tanta tecnologia, porque nos tornamos materialistas, ateístas materialistas. Nós acreditamos, né, que a grande besta, com seus prodígios enganadores, irá nos dar fortuna, felicidade. É risível quando a gente examina os sistemas políticos e econômicos desta humanidade sob a ótica de uma teosofia, de um conhecimento superior da divina gnosis. Por quê? Nenhum sistema político-econômico aqui neste mundo pode ser perfeito porque tem bases equivocadas e as bases estão em cima do egoísmo humano. O que nós precisamos fazer é mudar isso totalmente. É fazer sistemas políticos e econômicos baseados no cristocentrismo. Enquanto nós não entendermos a doutrina do Cristo, que é a doutrina do amai-vos uns aos outros como eu vos amei, tradução, servir um ao outro como eu vos servi, nós sempre teremos essa dicotomia, capitalismo e esse falso socialismo. Um com objetivo de lucro. E aí, dane-se o planeta. Vamos exaurir o planeta porque o negócio é ganhar dinheiro. E de outro lado, nós temos esse pseudo-socialismo, que na verdade é um governo de poucos burocratas que utiliza o povo em benefícios pessoais. Grandes recursos são destinados a alimentar uma máquina burocrática, uma máquina paquidérmica lenta que não serve às pessoas. E quando eu digo não há o espírito de servir os seus concidadãos nas repartições públicas de nenhum país do mundo. E por que não há? Porque existe o ego dentro de cada um, existe o egoísmo dentro de cada um, existe o diabo da má vontade dentro de cada um, existe o diabo da mente sempre lavando as mãos e justificando o porquê não fez, não faz e nem fará as coisas. E existe o demônio, as três fúrias, os três demônios, da má vontade, aquele que rasga as vestes, né, como Caifás, expressando indignação diante de certas manifestações que surgem. Está tudo errado, meus amigos, aí. Então, não há como consertar isso coletivamente. O que nós podemos fazer é dar a César o que é de César, viver segundo as leis do mundo, mas não agir como os do mundo agem. Isso é o ensinamento do Cristo, o ensinamento vivo dado pelo Cristo, numa época em que o planeta, pelo menos aqui no Ocidente, enfrentava um regime político e econômico dos mais bárbaros, dos mais cruéis, né? Que foi aquele regime levado, implantado a sangue, ferro e fogo pelas legiões romanas, né? Nasceu nessa civilização que destruiu, por exemplo, os colégios iniciáticos, né, que existiam na Europa. Então, e Jesus, o Cristo, ele veio e pregou a sua santa doutrina exatamente no meio deste ambiente destrutivo, ou negativo, ou pesado, em que a morte se dá por morte de cruz, uma das mortes mais lentas, dolorosas e cruéis que se poderia praticar neste mundo, e o próprio Cristo acabou provando desse tipo de morte. Então, os servidores da humanidade vieram aqui dispostos a doar seu sangue. O Cristo não pregou jamais uma sublevação do povo, do seu tempo, da sua época, da sua raça, da sua nação, contra o invasor romano que ali estava presente. Se falamos isso, não é na intenção de sublevar ninguém, porque sabemos que isso não resolve nada. O que estamos fazendo é um convite para cada um fazer o seu trabalho de iniciação, de aperfeiçoamento espiritual na sua casa, na sua vida particular, deixando César agir como ele quer agir. Esse ginásio social difícil é exatamente o que nos serve neste momento para realizarmos o nosso trabalho. Assim ensina a gnose. Isso é a gnose viva.